Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Jornal Jovem Pan. Estamos ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou o Cássio Zeiman e te faço companhia a partir de agora. Bom, vamos começar o Jornal Jovem Pan indo direto para Brasília, porque o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os três poderes revisem e suspendam os chamados penduricalhos do serviço público que não estão previstos em lei. Como é uma decisão liminar, ela vai agora precisar ser discutida no plenário físico da Suprema Corte. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente sobre essa decisão que acabou, de certa forma, agitando o cenário político lá na capital federal é a repórter Janaína Camelo. Janaína, eu quero te ouvir porque o Dino comprou uma briga grande com diferentes poderes. Seja bem-vinda, uma boa noite para você. Muito boa noite para você, Cássio. E olha só, já tem até data para que essa liminar seja avaliada pelo plenário da Corte, viu? Foi marcado agora há pouco pelo presidente do STF, o ministro Edson Fachin, para o próximo dia 25. E vai ser em plenário físico, ou seja, presencialmente os ministros vão discutir essa liminar do ministro Flávio Dino e decidir se ela fica valendo de fato, né, ou não. O ministro Flávio Dino, o Cássio, ele já tem atuado em ações como essa aqui no Supremo e ele sempre tem negado, né? E essa questão dos penduricalhos. E nesse caso não seria diferente. Essa ação específica da qual ele deu a liminar chegou aqui por meio da Procuradoria do Litoral Sul de São Paulo. Pedindo na decisão, ele dizem o seguinte, buscando reconhecimento de que os honorários de sucumbência. E aí o ministro negou, concedeu então deu essa liminar, né, suspendendo os penduricalhos dos serviços públicos dos três poderes. Então, executivo, legislativo, judiciário, e vale para todas as esferas, federal, estadual e municipal. Ao mesmo tempo, deu 60 dias para que os três poderes então revisem, né, esses penduricalhos e informe aqui ao STF. O ministro, ele condena não haver uma regulamentação sobre o pagamento das verbas indenizatórias. Quais tipos de verbas indenizatórias podem ficar acima do teto do funcionalismo, né, do teto constitucional, que é o salário de ministro do Supremo, que é um pouco mais de R$46 mil. Então, ele diz que isso, não havendo uma regulamentação, uma norma direta, isso acaba permitindo esses super salários, né? Por meio, por exemplo, aí ele chama ali na decisão auxílio peru, vários tipos de auxílio que o ministro acabou já dando decisão e negando esse tipo de auxílio, que seria ali o penduricalho. E aí ele determinou também que o Congresso Nacional elabore ali uma regulamentação, indicando e detalhando quais são as verbas indenizatórias que podem ficar acima do teto do funcionalismo. Cássio. Obrigado, Janaína, pelas informações. Gente, é importante, inclusive, trazer um pouco mais, né, da intenção dessa decisão do ministro Flávio Dino como uma espécie de freio de arrumação. Por quê? Porque com essa decisão, agora ele vai dificultar a criação de novos penduricalhos, de novas gratificações, isso nos três poderes do funcionalismo público, e acaba, de certa forma, colocando na jogada os servidores, os parlamentares, os magistrados, os juízes. E caso eles aprovem dentro do teto um novo penduricalho ou até mesmo uma nova gratificação, vai sim precisar aprovar pelas assembleias estaduais ou pela Assembleia, né, aqui nossa, ou seja, pelo Congresso Nacional. Vai colocar diante da população, diante da opinião popular, essas aprovações. Aí sim isso pode gerar um desgaste maior. Quero chamar a Dora Kramer para essa discussão. Dora, eu quero te ouvir, antes de tudo, uma boa noite, uma boa quinta-feira, sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, que, de certa forma, acabou pegando os três poderes aí, né, de surpresa e deu um basta para essa farra de gastos e gratificações que, de certa forma, é aprovada, como aconteceu no começo da semana, dentro do Congresso, a toque de caixa. Boa noite, Cássio. Já vou me adiantar da boa noite para Denise e da boa noite para todo mundo que está aqui com a gente do Jornal Jovem Pan. Pois é, o ministro Flávio Dino, que já é o responsável pela cruzada das emendas, pôs em destaque agora esse outro disparate, que é penduricalho, supersalários, enfim, a gente sabe do que se trata. Colocou um dedo na ferida numa decisão tomada, uma decisão certa, tomada numa hora exata, porque vamos lembrar, Cássio, que anteontem o Congresso fez aquela aprovação do quê? De penduricalhos, de maneira fulminante, sem nenhuma transparência,
para os servidores da Câmara e do Senado. Então, o momento é bastante propício. Agora, o ministro Flávio Dino vai bater no judiciário também, porque são os três poderes, e o judiciário a gente sabe que talvez seja o poder em que mais esses ditos penduricalhos, essas coisas que acabam gerando super salários, muita distorção no funcionalismo público, talvez o judiciário seja o poder onde isso seja mais disseminado. Agora, ele pode acabar com essa discussão toda, vamos ver se isso vai dar certo, qual vai ser o encaminhamento, se vai haver uma resposta, né, dos três poderes, uma resposta adequada, porque no caso das emendas, o Congresso não responde adequadamente, mas o ministro Flávio Dino pode até dar um argumento, bom argumento, para o presidente Lula vetar os tais dos penduricalhos que o Congresso acabou de aprovar. Denise Campos de Toledo, eu quero te ouvir também, mas em relação a estes gastos e esses penduricalhos, o quanto isso também compromete o orçamento, não só, claro, da União, mas também de outros poderes. Mais uma vez, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Cássio, boa noite, Dora, boa noite a você que acompanha o Jornal Jovem Pan. Pois é, ontem nós falávamos da surpresa da aprovação muito rápida pelo Congresso de penduricalhos, exclusões aí, coisas fora do salário base, que permitiriam que o salário subisse muito acima do limite constitucional, que é na faixa dos R$46 mil, mas se poderia chegar até 77 mil, isso para servidores do Legislativo. E agora o ministro Flávio Dino botou um freio de arrumação, como você disse mesmo, em todo esse processo, e a Dora tem razão quando ela lembra da questão do judiciário, inclusive quando se cita super salário, sempre o judiciário é um exemplo disso, incluindo os ministros do Supremo, que são férias, são uma série de benefícios, de gratificações extras, e tudo isso pesa na máquina pública como um todo. A gente fala muito dos gastos que os parlamentares têm individualmente com excesso de servidores, de mordomias, de outras despesas. Então, quando se pensa numa reforma administrativa, se inclui todo esse pacote, tem plano de carreira, ok que se dê gratificação para aquele servidor que é competente, que mostra resultados. O problema é o precedente que se abria com essa decisão do Legislativo. A interpelação feita junto ao ministro foi em outro sentido, mas de qualquer modo serve de exemplo e veio na mesma semana. E eu acho que é bom a gente lembrar, como sempre Flávio Dino cita, que ele passou pelos três poderes. Então ele sabe como é que essa máquina funciona e o que pesa no orçamento. Ô Denise, tocou num ponto interessante, porque no Poder Legislativo esses valores poderiam chegar a R$77 mil. No Judiciário, a R$100 mil. Exatamente. Então isso, gente, tem um peso na máquina pública e, é claro, de todos os poderes, muito grande mês a mês. Imagina anual. Então, esses penduricalhos, essas gratificações, quando é dada sem, assim, a toque de caixa mesmo, sem esse período, vai ter um aumento daqui a 5 anos, 10 anos, há uma preparação, né, do cofre, mas nesse caso não teve. Por isso que o assunto é tão discutido e o Flávio Dino decidiu dar um basta nisso. Dorinha, eu quero voltar contigo, inclusive, na decisão do ministro Flávio Dino. Foi uma decisão até curta, teve ali 22 páginas, em que ele cita alguns projetos e também cita a aprovação das gratificações na Câmara e no Senado. E um trecho ele diz o seguinte: essa decisão, essa medida pode ser eficaz para pôr fim ao império dos penduricalhos. Foi uma declaração bastante contundente. Foi contundente e eu gostei especialmente dessa expressão aí que você traz. Agora, fico pensando o seguinte, pelo que eu entendi da decisão, ele está determinando uma varredura, uma limpa nas ilegalidades, né? Nos penduricalhos, nessas gratificações, nessas coisas que são ilegais. Claro, isso é necessário. Agora, também tem não sei se eu vou chamar de jabuti, mas é que o termo penduricalho realmente é o ideal. Tem os que são legais, né? Você cria ali, o Congresso cria ali a lei, se faz um atalho lá, um atalho cá, e aí legalmente fica todo mundo dentro da lei. A gente está cansado de ver, gente, não tem sempre um caso, né, que a gente pode chamar, se a gente voltar lá no tempo do Collor, esses são os marajás que o Collor queria combater, que na verdade era tudo uma mentirada, né?
Então, toda hora a gente vê, o procurador não sei o quê, o juiz não sei das quantas que recebeu, aí vem uma enormidade, uma cifra enorme, que se for destrinchar, às vezes ali não tem ilegalidade, quer dizer, tem imoralidade e ilegitimidade, mas está tudo de acordo com a lei. Agora, começando por fazer uma limpa nas ilegalidades, já é um ótimo primeiro passo. E, Denise, é importante a gente pontuar também que o próprio orçamento, né, do país, de todos os poderes do funcionalismo público, é muito engessado, o cobertor é curto. Exatamente, pesa muito no orçamento. As despesas com funcionários públicos da União totalizaram 407,9 bilhões de reais em 2025. Aumentaram 4,3% em relação a 2024. Se pode falar até que ficou muito próximo da inflação, mas o problema é o quanto que se tem de ineficiência nessa gestão toda. Não que todos os funcionários públicos não sejam eficientes, mas você precisa ter uma reestruturação, a tal reforma administrativa, porque hoje tem muitos trabalhadores ainda trabalhando de casa, home office, mantendo uma prática que começou lá na pandemia e que deveriam estar presencialmente trabalhando. Tem aqueles que continuam no cargo sem que a função continue existindo, porque foram incorporadas novas tecnologias. Então, não houve uma revisão mais ampla. E os gastos continuam pesando muito no orçamento. Aqui eu estou falando só de funcionários da União, funcionalismo. Aí você pega as estruturas em todos os estados, nos municípios, no legislativo e no judiciário, você vê bem um foco aí de desperdício ou de gastos exagerados no orçamento.